Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez nesse lugar lindo para você admirar a natureza em todas as suas formas. E é muito engraçada a sincronicidade, porque nessa semana a gente vai ter uma lua crescente no signo de Peixes, que trata justamente desse arquétipo que é o oceano, que é o mar. Então, se tem uma lua alinhada com o mar, com o oceano, que a gente está vendo aqui atrás, é o arquétipo de Peixes, que a gente vai ter oficialmente dentro da fase crescente nessa semana. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, tradutora das estrelas. Peço permissão para ficar de óculos, né? Porque tá bastante sol aqui. Mas eu quero trazer essa semana um pouquinho mais sobre a energia do céu e como ele pode afetar diretamente a nossa vida aqui na Terra. Eu não gosto muito da palavra afetar ou influenciar, mas eu entendo sim que existe uma correlação, eu observo isso muito na minha vida prática, nos meus atendimentos, na minha experiência de vida, digamos assim, e por isso que eu acredito e gosto muito da astrologia e pretendo trazer cada vez mais sobre isso aqui para vocês. Eu tenho um curso de astrologia, nesse momento ele está com as inscrições fechadas, mas ano que vem eu ainda estou revendo o que eu vou fazer em relação a ele, mas eu amo muito a astrologia, amo muito esse assunto e eu espero de verdade que as informações que eu trago aqui possam favorecer você de alguma forma. Então, nessa semana, que vai do dia 6 ao dia 12 de dezembro, como eu já comentei, a gente vai ter a lua crescente no signo de Peixes. E aqui a gente vai estar sendo convidado a olhar para os nossos sonhos, para olhar para aquilo que faz o nosso coração vibrar de verdade. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu sou uma pisciana nata, né, de sol em peixes, e eu acredito que sonhar não custa nada, né? Sonhar não tira nada de ninguém e a gente pode sim construir muitas coisas através dos nossos sonhos. Se a gente começa a partir de um sonho e a gente faz o que for necessário para ele acontecer, pode ter certeza que a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente desejar, mas precisa começar com um sonho, precisa começar com um desejo. E é isso que eu quero convidar você, dentro dessa energia da lua crescente no signo de Peixes, a fazer nessa semana, a olhar para os seus sonhos, a se conectar mais com a sua natureza intrinsecamente co-criadora. Porque eu acredito que nós somos sim uma fagulhinha, uma centelha do Criador primordial do universo, que criou tudo isso. Então nós também temos essa natureza criadora dentro da gente, nós também temos esse impulso criativo e criador natural dentro de cada um de nós, e é ele que vai estar sendo ativado nessa semana. E quanto mais conectados a gente estiver com essa centelha, com essa energia, mais a gente vai manifestar nossos sonhos na matéria, vivê-los de verdade na nossa vida. Na segunda-feira, a gente vai ter o dia todo de lua em Capricórnio e aqui a gente vai ter uma favorabilidade muito grande para ações concretas. Tudo aquilo que a gente fizer visando resolver questões voltadas para a matéria mesmo, para aquilo que a gente faz no dia a dia, vai estar muito positivo e muito expandido nesse dia. Então resolver coisas, resolver pendências, até porque a gente já vai estar se encaminhando para o final do ano, então aproveitar esses últimos dias úteis, digamos assim, do ano, para resolver o que precisa ser resolvido, para focar naquilo que é de ordem prática. Ações concretas vão estar muito favorecidas, então foca no que é preciso fazer. Lembra que eu fechei o céu da semana passada falando sobre essa questão da lua em Capricórnio no domingo, que é a mesma, né, que continua hoje na segunda, falando um pouquinho mais sobre os nossos projetos para 2021. Então, se no domingo a gente planejou, hoje tenta começar a colocar em prática, seja algo que já está conectado com o que você deseja em 2022,
seja algo que tenha a ver com resolver as pendências que ainda tem em 2021, para que você possa finalizar o ano sem nenhum tipo de pendência, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhuma sensação de que as coisas não aconteceram conforme você esperava. Eu acho que mudar de planos, mudar de rota, se frustrar é natural no caminho, mas a gente pode sim fazer algumas coisas para ajustar isso, para que isso não saia dos trilhos. No sentido mais prático e mais emocional, a Lua em Capricórnio, ela traz um distanciamento das nossas emoções. Mas aqui o que eu queria trazer é que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, estar mais atentos a esse distanciamento emocional, não confundir frieza com inteligência emocional. Porque a pessoa que se distancia das emoções, ela não necessariamente sabe lidar com elas. Pelo contrário, ela foge, quer dizer, ela reprime, ela deixa de lado e faz com que situações aconteçam para despertar nela esse poder que as emoções também podem ter na nossa vida. Nossas emoções são nada menos do que guias na nossa trajetória. Elas trazem aquilo que está, de certa forma, latente na gente naquele momento, que está pulsando aqui dentro e que pode definir a nossa realidade. As emoções são muito importantes e a gente precisa aprender a ter um relacionamento mais saudável com elas, no sentido de não reprimi-las. Então, inteligência emocional, equilíbrio emocional, é saber lidar com as nossas emoções e não reprimi-las. E a Lua em Capricórnio, ela tem um pouco essa energia. Então, só cuidado com esse esfriamento, né, esse distanciamento nesses dias. Inclusive, nas relações interpessoais, a gente pode deixar de lado a empatia, a sensibilidade, pensando sempre nas questões práticas. E a ideia, na verdade, é a gente sempre está pesando e equilibrando esses dois lados na nossa vida, sem vê-los como inimigos ou opostos. Na terça, a Lua entra em Aquário às 9 da manhã e ela passa quarta-feira o dia todo também dentro desse signo. Aqui a gente vai ter uma ativação bem interessante e importante, que é a quadratura de Saturno em Aquário com Urano em Touro, que vai acontecer oficialmente no dia 24 de dezembro, pela terceira vez nesse ano. Então aqui, como os dois planetas, Saturno e Urano, são regentes de Aquário, o regente moderno, que é Urano, e o tradicional, que é Saturno, a gente está sendo cutucado a olhar para as nossas questões mais profundas, no sentido de se desapegar do que não faz mais sentido para a gente. Então é a hora de romper, de soltar, de desapegar com tudo aquilo que nos mantém presos a um passado que fica se repetindo, a um padrão que fica se manifestando várias e várias vezes na nossa vida e a gente não entende por quê. E na verdade tem muito a ver com esses apegos, tem muito a ver com aquilo que a gente insiste em manter. Então é a hora de perceber, porque esses padrões, eles vão ficar mais claros, eles vão vir à tona para que a gente possa soltar, desapegar, deixar ir tudo isso e se abrir para um novo futuro. Saturno e Urano em quadratura é a briga, né, o conflito entre o velho e o novo na nossa vida. E todo mundo sabe em que área isso está acontecendo, todo mundo está sentindo, de certa forma, a autocobrança, o cansaço. Tudo isso tem a ver com esse aspecto também. Então, de uma maneira mais concreta, a gente pode se sentir sim mais cobrado, interna ou externamente, mais cansado, mas de uma maneira geral e mais internalizada, a gente vai estar sendo convidado a olhar para esse conflito entre novo e velho na nossa vida, entre o apego e aquilo que a gente precisa soltar para criar um futuro melhor para a gente, um futuro mais alinhado com o que a gente realmente deseja e merece viver. É importante que a gente observe com atenção tudo isso, todos esses padrões se repetindo. Tenta observar o que estava acontecendo na sua vida lá em fevereiro, depois em junho se repetiu essa quadratura e agora vai acontecer pela terceira vez. Ou seja, não é nada novo, não é nada que vai surgir do zero, é algo que já vem acompanhando a gente durante o ano todo. Então, no fundo, a gente já sabe o que é.
E lá na véspera de Natal, quando esse aspecto acontecer exatamente, a gente na verdade vai ter o chamado final, digamos assim, para fazer essa ruptura. Então, se a gente for em direção a ela, se a gente romper com aquilo que não faz mais sentido manter, pode ter certeza que as coisas vão começar a fluir mais fáceis. E a gente não vai precisar passar por nenhuma situação que chame a gente a fazer essa cisão, a fazer esse corte de uma maneira brusca e inesperada. Porque não tende a ser nada que vá aparecer de surpresa. Na verdade, é algo que a gente já sabe e já vem, de certa forma, lidando com isso durante o ano todo. Então, observa na sua vida o que pode ser isso. Na quinta, a Lua vai entrar em Peixes quase meio-dia, vai passar sexta e sábado um pouquinho ainda dentro dessa energia. Aqui ela vai também ficar oficialmente crescente. E quando a gente tem uma Lua crescente, a gente tem uma quadratura, que é um aspecto desafiador entre o Sol lá em Sagitário e, nesse caso, a Lua em Peixes. Aqui a gente vai estar sendo convidado a olhar para os nossos ideais, escolher muito bem aqueles que realmente ressoam com a gente e aquilo pelo qual vale a pena a gente viver, aquilo pelo que vale a pena a gente estar vivo, a gente acordar todo dia, a gente fazer o que a gente faz. Se não tiver um ideal muito profundo, muito arraigado por trás, um ideal elevado, digamos assim, a nossa vida, a longo prazo, ela tende a perder a graça, ela tende a perder o valor, porque na verdade a gente vai estar muito pautado sobre valores ilusórios, sobre valores impermanentes, que acabam se dissolvendo sob os nossos pés, digamos assim, como se fosse aquela areia fina que a gente pisa e ela afunda. Então é importante a gente observar, analisar de uma vez por todas quais são as nossas crenças, porque são elas que criam a nossa realidade. Eu vejo isso na minha vida prática de uma maneira tão clara, inclusive das minhas crenças criando a minha realidade, mas principalmente observando as pessoas ao meu redor. E enquanto de certa forma a gente não assume esse lado, né, aquilo que a gente acredita, assume responsabilidade para mudar isso, para lidar com isso de uma maneira ou de outra, a gente vai continuar criando a nossa realidade baseado naquelas crenças. Então, o importante, mais do que ficar tentando mudar o seu mundo externo, é mudar internamente, é mudar o seu interior e fazer o melhor que você puder para que isso aconteça. Claro que nem sempre vai dar certo, claro que nem sempre vai ser necessariamente fácil, não é essa a minha intenção aqui, mas a gente pode olhar para aquilo que vai fazer realmente a diferença na nossa vida e é isso que vai fazer a gente crescer e evoluir. Então, mais uma vez, a Lua crescente no signo de Peixes, relacionado a esse mar lindo que a gente vê aqui atrás, tem muito a ver com acreditar nos nossos sonhos, se conectar mais com a nossa intuição e com a espiritualidade, com o universo, com a natureza e principalmente com a nossa essência que habita dentro de nós. No sábado, a Lua vai entrar em Áries quase 7 da noite e vai passar domingo o dia todo nesse signo. Aqui a gente sempre tem um excesso de energia quando a Lua está em Áries e essa energia precisa ser gasta. Se a gente canalizá-la para as coisas certas, gastar com exercício, fazer o que for preciso, usar essa energia de uma maneira física, a gente pode se sentir menos estressado, menos sobrecarregado, menos ansioso, que é uma tendência dentro dessa energia. Marte, que é o regente tradicional de Áries, ele vai estar nos últimos graus de Escorpião, porque ele entra em Sagitário na segunda, dia 13. Então, ele vai estar saindo desse signo que traz profundidade, que traz uma energia mais intensa. Aqui, se a gente tiver alguma coisa mal resolvida nas nossas relações, até porque a gente vai ter Vênus encontrando Plutão lá em Capricórnio, Vênus fala das nossas relações também, e Plutão é o regente moderno de Escorpião. Aqui a gente vai ter a energia direcionada mais para as nossas relações. E se tiver alguma coisa mal resolvida, pode ser que conflitos surjam. Pode ser que essa energia profunda e mal resolvida seja canalizada através dos conflitos. E é isso que eu quero trazer como cuidado, né, para a gente observar, para a gente se analisar, olhar para dentro e principalmente se perdoar.
Todos nós cometemos erros, todos nós estamos aqui sem saber o que é a vida, sem saber o que de fato é certo ou é errado, e pode ter certeza que cada um está fazendo o seu melhor dentro do nível de consciência que essa pessoa tem, inclusive a gente. Eu tenho certeza que se você analisar coisas que você já fez antes, que você hoje talvez se julgue, se envergonhe, você fez de acordo com o que você achava naquele momento. Mas hoje você consegue ter uma percepção maior, diferenciada. Então, o perdoar-se nada mais é do que aceitar quem você era naquele momento, aceitar o que aconteceu da maneira que aconteceu. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre a minha visão do perdão. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser dar uma olhadinha. E aí, para fechar, né, esse céu da semana, como no domingo a gente vai ter o portal 12 do 12, eu vou deixar aqui embaixo também uma meditação que eu vou preparar especialmente para esse portal, para você se conectar com o último portal do ano, né? Porque a gente tem as datas repetidas aí como grandes portais e aberturas de energia, e esse 12 do 12 vai ser muito especial, e por isso eu queria convidar você para fazer a meditação guiada que eu vou deixar aqui embaixo, e eu preparei especialmente para esse dia. Então vamos agora para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, Amistosidade. E ela é uma carta muito pisciana, até porque ela equivale aos 2 de copas no tarô tradicional. E aqui a gente tem uma energia muito emotiva, muito amorosa, muito voltada para as nossas relações. E isso tem muito a ver com a energia mais desse final da semana que eu falei da possibilidade de conflitos ali, se tiver coisas mal resolvidas dentro da gente. E essa carta, ela vem convidar a gente a agir com mais amorosidade, com mais amistosidade, olhando para as pessoas, tentando ver nelas o melhor. Todos nós temos um lado luz e um lado sombra dentro da gente. A carta número 2, ela traz também essa questão da polaridade, ela traz também essa questão dual que existe dentro da gente. Tem aquela parábola, né, aquela história xamânica bonita que fala que dentro da gente tem 2 lobos. E aquele que vai sobressair é aquele que a gente alimenta. Então tem o lobo mau e tem o lobo bom. Tem aquele que vai sempre estar querendo atacar e tem aquele que vai ser domado, aquele que vai ser dócil, digamos assim. Então escolher nessa semana que lobo você quer alimentar dentro de você, que energia você vai alimentar e você vai trazer para o mundo, fazer com que jorre de você, com que seja uma extensão sua, uma energia mais amorosa e positiva, ou uma energia extremamente agressiva, frustrada, que vai em direção ao outro, tentando fazê-lo com que ele mude por você, com que ele faça por você o que você não consegue perceber aqui dentro. Então, antes de terminar, eu queria deixar só uma perguntinha para você responder aqui embaixo para mim, se fizer sentido para você. E a pergunta dessa semana é: qual é o seu maior sonho? Conta para mim aqui embaixo qual é o seu sonho, eu quero saber, e eu quero também deixar programado essa área aqui embaixo para fazer esse sonho crescer, para fazer esse sonho se manifestar de uma maneira leve, tranquila e muito fluida na sua vida. Que você tenha todas as ferramentas à sua disposição e principalmente muita vontade de realizá-lo, muita inspiração, muita dedicação para fazer o que for preciso para isso acontecer. Então é isso, eu desejo para você uma linda semana, que seja de muito crescimento, de muita conexão com a sua intuição, com a sua energia mais pura e cristalina e com a essência espiritual que habita dentro de você. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!